Bom, pessoal, a gente vai estar conversando hoje a respeito de trabalho em nuvem, né? A gente está passando por um período de pandemia, certo? E a grande maioria dos trabalhos que anteriormente eram feitos próximo, agora estão sendo feitos remotamente, né? Então a gente vai estar conversando um pouco sobre arquivos, dimensionamento de arquivo, o que seria uma rede ideal, uma rede que não seria a desejada, né? Então a gente vai estar dando sequência aí. A primeira coisa que a gente tem que entender é sobre dimensionamento, tá? Do mesmo jeito, fazendo um paralelo com hidráulica, do mesmo jeito que você dimensiona um sistema hidrossanitário para uma determinada vazão, para uma determinada quantidade, um determinado volume, né, solicitado, você tem que fazer esse mesmo cálculo com a questão da informática, com a questão da rede local. Então, o interessante é ver que coisas que não eram até então significativas passaram a ser significativas agora com a transformação do BIM. Primeiro, pela questão do volume de arquivo, tá? Aqui eu tenho 5 arquivos de um projeto que a gente está usando ele como projeto modelo, né, para o curso, do qual a soma dos 5 estão dando 250 megas. Isso daqui é algo algo muito, muito acima do que daria se a gente estivesse trabalhando com CAD. Primeiro que CAD, a gente não teria o grau de informação que a gente tem aqui. A gente tem atrelado aqui composições de serviços, né, para fazer o 5D, a gente tem incorporado aqui EAP para fazer o 4D. Então aqui eu não teria como carregar essa informação, mas partindo para a questão gráfica, apenas para a questão bidimensional 2D mesmo, né, eu teria um volume de arquivos muito menor. Então, com o BIM, essa questão do volume de dados é algo que a gente começa a ter que se preocupar, tá? Tá, mas essa quantidade de arquivos aqui é muito grande, como é que a gente faz para trabalhar? Primeiro, esse arquivo é um arquivo nativo. Eu vejo isso porque aqui, no tipo dele, está escrito projeto da Autodesk, né? Então ele é um projeto, pelo próprio símbolo a gente consegue ver um RVT também. Então é uma extensão nativa, ela não perdeu nenhum tipo de qualidade, nem coisa do tipo. Por isso do seu tamanho. Eu posso trabalhar, aqui como está escrito embaixo, em IFC, tá? Então, IFC, os mesmos arquivos que deram 250 megas, deram 40.2. Então, o IFC ele consegue fazer essa compressão do volume de arquivos, tá? E se você tem algum tipo de projeto em algum arquivo, faça o teste. Pegue esse mesmo arquivo, exporte em IFC e veja a dimensão dele. Ele vai ser comprimido significativamente, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber, a dimensão, o volume de dados que você está trabalhando. Então o volume de dados que anteriormente era insignificante, agora passou a ser significativo. Uma vez entendendo o volume de dados, você tem que entender como que você vai fazer o armazenamento desses seus dados em nuvem. Por exemplo, aqui a gente gosta de usar o Google Drive. Por quê? Porque é mais fácil de compartilhar, é mais fácil de... Google, né? Todo mundo tem Gmail, então já é uma coisa que já é mais difundida, né? Quando você passa algum outro tipo de nuvem específico, o cara já não tem, aí o outro tem, aí já fica muito complicado, né? Então, a gente acha mais cômodo o Google. E como que a gente trabalha aqui? Primeiro, uma das formas de se trabalhar, quando você quer trabalhar colaborativo, trabalhando com vínculo ou coisa do tipo, né? Porque o vínculo ele vai buscar num local específico que se não tiver na rede, você já se perde. Vamos a um exemplo. Eu estou fazendo um projeto de estrutura, eu tenho um projeto de arquitetura que está vinculado ao meu projeto de estrutura e eu quero monitorar, eu quero ver onde é que estão as paredes, eu quero vincular essa arquitetura na minha estrutura. Se
eu não tiver um local de origem único, igual, esse meu esquema para um possível modelo federado, talvez, não funciona. Então, como que eu poderia estar fazendo? Uma solução simples, que a gente já fez testes e funciona, que é o quê? O mesmo diretório para todos os projetistas. Aí a gente começa a esbarrar em alguns problemas. O mesmo diretório para alguns projetistas do arquivo de sincronização. Que arquivo de sincronização que é esse? Esse arquivo. Então vocês podem estar baixando esse sincronizador e estar configurando para fazer a sincronização. Para que serve isso? Se eu estou trabalhando um projeto e eu salvo esse projeto, a alteração desse projeto, o sincronizador vai identificar que houve alteração, vai jogar para a nuvem e outra pessoa que estiver sincronizada também vai pegar essa alteração e vai baixar. Um sobe, o outro pega. Então, por isso a importância do mesmo diretório, tá? Eu coloquei aqui c2.projeto/arc, é um exemplo, tá? Por que é interessante colocar no C2 e não em outro diretório? Porque quando você está trabalhando com mais de uma equipe, com mais de uma pessoa na equipe, existe a possibilidade de algumas pessoas terem mais de um HD, mas também existe a possibilidade de uma pessoa ter somente um HD. Então, se existe um diretório D2 e essa pessoa está no C2, esse arquivo já não vai estar certo. Já não existe a mesma referência. Por isso é importante uma referência comum, tá? Funciona. Depois a gente vai disponibilizar aqui no nosso site, em conteúdos, vocês vão poder baixar o tutorial passo a passo de como configurar esse sincronizador, tá? Beleza. Aqui eu coloquei a questão do problema pode ser SSD, porque se a pessoa tem um SSD, geralmente o SSD ele é um repositório com uma dimensão um pouco menor. Então, como a gente estava falando anteriormente, o volume de arquivos às vezes pode ser grande e está lotando o HD. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito, muito bem esquematizada antes do início do arquivo. Por exemplo, número de backup. O Revit, por exemplo, ele tem um número de backup automatizado dele que você vai colocando, ele vai somando lá. Aí chega uma hora que ele apaga o último e vai deixando o mais recente. Mas é interessante a gente já configurar isso antes de dar andamento no projeto, tá? Mas lembrando, é possível sim fazer um modelo federado através de vínculos com essa técnica de sincronização através do Google Drive, tá? Beleza. Mas falamos sobre dimensionamento, sincronização e sobre rede, né? Primeiro, não adianta nada eu ter uma rede de computadores, ter um servidor e cada computador está sincronizado ao Google Drive. Não adianta. Eu vou ter aqui, cada vez que um computador desse salvar um arquivo, esse arquivo vai atualizar para todos os computadores que estejam sincronizados, que vai fazer o download depois e o upload em cada um dos computadores. Isso vai ocasionar o quê? Uma sobrecarga na rede. Porque desse modo que está configurado, a mesma sobrecarga na rede é a sobrecarga que eu vou estar colocando na questão da nuvem também. O que seria o ideal a se fazer então? Eu tenho um esquema mais ou menos assim, onde o fluxo interno ele é maior que o fluxo externo, tá? Então, interno, entre os computadores, salva, armazena, faz tudo no servidor, um local único do servidor. É como se aquele C2./projeto fosse dentro do servidor, tá? Ele seria servidor (2) e alguma coisa. E quando esse servidor, quando houvesse necessidade, esse servidor e apenas ele sincronizaria na nuvem. Isso não quer dizer que os outros computadores não têm acesso à internet. Eu estou falando na questão de sincronização de arquivo de projeto, tá? Por que eu estou falando isso? Voltando aqui. Isso aqui é importante frisar, tá? Esse arquivo aqui de hidráulica, por exemplo, ele tem 125 megas.
Tudo bem que ele não foi dado purge, ele não foi limpado, né? Não é o arquivo final. Mas vamos colocar 100 megas. Nesse estado aqui, se cada computador desse salvar um projeto de 100 megas, são 100 vezes a quantidade de computadores que vai estar subindo e baixando. Se cada computador desse mexer com um arquivo de 100 megas, eles vão estar mexendo, eles não vão estar subindo e baixando, eles vão estar mexendo na rede local. Então, a internet não vai ficar lenta, não vai ter problema nenhum e vai ter agilidade no processo. Entendeu? Então, esse esquema ele tem que ser muito bem observado. Certo? A dica de hoje é essa, eu espero ter ajudado.